tinha etnias, civilizações, mas tudo estava, se nós formos considerar, dentro de uma proposta de Deus de povos e nações surgirem, povos e nações serem constituídas. Claro que a desobediência, a arrogância e a prepotência da construção da Torre de Babel causou essa estruturação e desfragmentação de línguas, e aí que vai resultar em idiomas, etnias, povos, nações, tudo vai vir em consequência das desobediências, das transgressões, das práticas do pecado. Mas se nós formos olhar por um outro prisma, isso também está dentro de uma ordem de organização. Vai surgindo, vai se organizando, vai formando, né, toda uma estrutura de língua, de raça, de povos, de nações, e até, para que não dizer, de continentes. Fale, Aline. Professor, olhando assim lá para o início mesmo, antes mesmo de Deus criar todo o universo, a Terra aqui, como que era antes dele lançar Lúcifer na Terra? A Terra era um espaço físico, informe, um torrão de terra informe, um espaço de terra sem formato nenhum, que, como o próprio texto de Gênesis descreve, era considerada um caos, estava num aspecto de caótico, porque não havia nenhuma estrutura física e natural, só a terra. E o leito das águas. E o leito das águas. Que fala que aqui eram os dinossauros, aí depois Lúcifer foi jogado. Não coloque isso. Isso é ficção. Quando se pensa em dinossauro, aí nós vamos estudar. Quando eu entrar em Gênesis, nós vamos estudar as teorias, né? Evolucionismo, o micro e macroevolucionismo, o inteligente design, ou design inteligente, e aí vamos estudar, e aí vamos chegar nessa questão. Mas, se nós formos considerar uma questão aqui, Aline, primeiramente do espaço terreno, era um torrão de terra pura, que havia um filete ou uma estrutura de água, aonde o próprio texto de Gênesis fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. Mas não eram águas de quantidade de oceanos, de estrutura de rios, não. Eram filete de água ou de águas. E a ordem de criação, aí entra o verbo, ou dois verbos, muito importantes, que estão em Gênesis. Baran, criar, e o Watsar, formar. E aí Deus primeiro cria a ordem da criação, criar, trazer à existência a natureza, compondo ela com a estrutura natural de árvores, de vegetação. E aí depois habitar mares e rios, os peixes, animais marinhos, para depois os animais, a fauna, né? Para na sequência, ou por último,
aquele que administraria tudo, o mordomo, o homem criado do pó, que é um grande mistério da humanidade, que a ciência não consegue entender, mas que eu vou tratar e vou apresentar o porquê de tudo isso na aula que eu vou falar só sobre criação, que vai ser uma aula extraordinária na semana que vem. Vou falar sobre esse assunto, descrevendo a questão do que é um criacionismo bíblico, o que é o criacionismo teístico e deístico, qual é a diferença, e aí entrarmos em evolucionismo, entrarmos em toda essa questão da ciência, que contrapõe a verdade sem argumentos, porque os argumentos da ciência, vocês vão ver, que são sem fundamento. Sem fundamento. São fáceis de serem confrontados e desconstruídos se nós tivermos um entendimento bíblico. E vamos alcançar na aula da semana que vem, para sabermos, na verdade, como ocorreu esta obra da criação. Por detalhes, acompanhando etapas. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí depois, Aline, irmã Maria Ângela, irmã Maria Fernandes e irmã Sandra Marques. Aí depois, Deus vai também revelar o espaço adaptável, porque a Terra se torna, após a criação, adaptável, porque vai se adaptando ao contexto social, natural, social, humano, cultural, né? Aí surge a cultura, surge a tradição, surgem os idiomas, que tudo surge os governos, e se nós formos olhar, tudo é adaptável. Então, é uma revelação de